O próximo painel, Política Nacional de Cultura e Fomento do MINC. Convidamos ao palco o diretor de Fomento Indireto da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, CEFIC, Odecir Costa. Uma salva de palmas. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas. Difícil é acertar o que vocês desejam ouvir, né? Mas a gente tem uma caravana, né, circulando em São Paulo, desde segunda-feira, agora Rio de Janeiro, e Rio to See, e também Museu Contemporâneo, então é uma corrida grande aqui no Rio também. E a equipe ontem teve que se deslocar para Florianópolis, volta amanhã, mas, enfim, são muitas agendas, temas diversos, mas eu tentei formatar algo para vocês dentro, para que esse seminário tivesse pelo menos uma linha de como o Ministério enxerga os eixos, né, que a gente vem atuando, e um pouco da potência, né, porque se nós estamos trabalhando dentro desse meio, o que a gente quer saber é o que essa cultura provoca. E assim a gente vai começar nosso trajeto hoje. Meu nome é Odecir Costa, sou diretor de Fomento Indireto na Secretaria de Incentivo e Fomento à Cultura, Ministério da Cultura, mais de 30 anos já na gestão cultural e como dirigente da Lei Rouanet, aí já vão mais de 18 anos nessa estrada. Mas, assim, tudo que a gente extrai dessa caminhada toda, quando você foca nos resultados, sempre são oportunidades incríveis que esse setor gera, e eu acho que essa é a dinâmica que a gente gostaria que fosse mesmo, né, um eixo estratégico da dimensão humana. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho nesse tema e eu vou tentar dialogar com vocês e vou prestigiar que, no final, vocês questionem para que a gente tenha uma troca maior e eu consiga, de alguma forma, responder o que vocês vieram de fato aqui, conhecer, né, e obter como resultado desse diálogo. Bom, eu vou errar aqui um monte de vezes, mas essa primeira eu acertei. Se eu tenho certeza que eu passo em confusão com isso aqui. E eu também, olha, dessa vez eu estou conseguindo ver o marcador. Eu nunca consigo, e todo mundo fala, tá aí, e eu fico aonde? Mas dessa vez eu estou conseguindo ver. Bom, vamos lá. Então, o desejo, né, o que a gente busca é o desenvolvimento humano e social, e por meio do eixo estratégico da cultura, é isso que a gente busca. Deixa eu já combinar com vocês, não precisam fotografar, porque eu sei que vocês vão fazer meme no final, então não façam, é sempre assim, então não façam. E por quê? Se nós encontrarmos, eu acabei de fazer essa apresentação, tá, saindo do Rio to See, fui preparando ela para vocês. Se vocês identificarem algo que precisa ajustar, eu ajusto, senão vocês já ficam com ela no final do nosso diálogo aqui, vocês já ganham ela. Tudo bom? Tudo jóia. Então, é possível que a gente cometa aqui algumas falhas, vamos ver como é que a gente vai caminhar, né? Então, o Ministério trabalha, né, toda essa memória coletiva e diversidade por meio do Sistema Nacional de Cultura e do Plano Nacional de Cultura. É aqui que são nossos carros fortes, né, onde a gente cria a dimensão e busca os resultados, né? E a gente vai ver daqui a pouquinho que os resultados são incríveis por meio desse mecanismo. Bom, cultura como eixo estratégico, né? Não tem como a gente não encarar dessa forma. E o que a gente mais deseja é que a gente mude esse vetor, né? Que a cultura venha a ser parte de todo o caminhar do governo federal, né? Que tudo passe pela cultura. Esse é o desejo maior, né? Porque ela impulsiona o desenvolvimento econômico, inclusão produtiva, sustentabilidade, e 3 vertentes, né, surgem, né? A identidade, cidadania e economia. Então, se a gente consegue extrair esses vetores da cultura, com certeza nós vamos ter maior participação social, diversidade de vozes e acesso a direitos. E aí nós estamos falando exatamente do artigo 215 da Constituição, que está dando um pouquinho de retorno. Está bom a altura? Vocês estão conseguindo enxergar?
Ainda bem. Isso é sorte minha, né? Não, eu estou brincando com vocês, assim, para a gente cair nessa dinâmica de troca. Mas eu não sabia o tamanho que a gente ia estar apresentando. E os últimos telões que eu peguei, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, são enormes. Então, você coloca uma letra maior do que 12, parece que você está gritando com a pessoa, né? Ela olha ali, o que é isso? Tal. E aí eu diminuí, aí chega aqui a tela pequenininha. Aí, é por isso que está no tamanho 12. Mas eu senti isso, a gente projeta, o pessoal chega a impactar, né, o tamanho, assim, então, reduzindo. Aí vocês ficaram prejudicados. Quando eu reduziram também a tela. Mas como vocês vão... Quer ver, eu posso até fazer o seguinte, produção, se vocês tiverem o e-mail do pessoal que está aqui, já pode passar a apresentação. Às vezes no celular também vai dando uma olhada, se quiser, não tem problema nenhum. Bom, e o que a gente busca, de fato, é aqui, ó. Cultura e arte contribuem para sociedades mais inclusivas, criativas e socialmente coesas. E quando a gente fala socialmente coesas, não é todo mundo unificado pensando a mesma coisa. É que todos tenham oportunidade e seu espaço para trabalhar a sua vertente cultural da forma que entender melhor. É isso que a gente chama de coesão, o respeito, né? E a gente trabalha nesse sentido no Ministério. E por quê? Porque nós estamos trabalhando as dimensões simbólica, cidadã e econômica. É aqui que está o segredo da coisa, né? Quando a gente trabalha essas dimensões, você que vai trabalhar mais hoje aqui, né? Ah, viu? Coitado, não tem problema. Então, a gente está falando do foco, né? De identidade e memória, diversidade e patrimônio, direito à cultura, acesso e participação social e produção cultural, circulação e economia criativa. Quando a gente olha para esse símbolo aqui econômico, aí se vocês se reportarem às gestões anteriores, né, e a gente pegar uma delas, vamos voltar lá no Fernando Henrique, né? Qual era o eixo que eles trabalhavam para a cultura, né? Cultura é um bom negócio, né? E a gente resistiu tanto isso, setor, gestores, e quando a gente chega, vocês vão ver os números, vão falar, de fato, é um excelente negócio, não é um bom negócio. E é por isso que a gente acredita em ser, de fato, o eixo estratégico de desenvolvimento. Bom, e aí, como exemplo, nós temos todo esse caminho, mas o impacto estratégico é muito forte, né? Então, a gente nos fortalece pertencimento, diversidade cultural, quando a gente fala do simbólico, quando a gente fala de cidadã, amplia a inclusão, participação social, formação cidadã, e quando a gente fala de econômica, aí nós vamos para a geração de emprego e renda, e aí a gente cria riquezas. E, de fato, isso tem sido muita pauta. É uma das pautas mais trabalhadas dentro da Rio2C hoje, é isso que nós estamos falando. E por quê? Quando a gente vem para os eixos estratégicos, eles vão dialogar exatamente com aquelas três temáticas. Então, está aqui, ó, política cultural, cultura e arte, economia criativa e comunicação. E esse ponto da comunicação, apesar de não ser o ideal, o que eu mais escuto é o governo precisa comunicar sempre muito melhor. E eu acho que tem que ouvir isso sempre. Mas, de fato, essa comunicação melhorou muito, porque um dos mecanismos que estava, né, na maior vertente de crítica hoje, é onde se apresentam os melhores resultados, que é a Lei Rouanet. Então, a gente vê que tem mudado muito. E deixa eu fazer minha primeira pergunta, vou perguntar enquanto eu posso, né? Quem aqui já apresentou projeto na Lei Rouanet? Olha, bastante gente. E essa pergunta pede outra, né? E quem conseguiu captar recurso? E quem aprovou um projeto aqui, um programa especial? Aprovou um programa especial? Isso é muito importante, esses programas especiais, e vocês vão entender aqui na nossa discussão o porquê, né? E vai exatamente responder uma das perguntas que estavam sendo feitas anterior. Como eu faço para acessar recursos sem precisar captar? Porque eu ainda não tenho experiência. A resposta são por meio dos programas especiais. E a gente vai ver como a gente faz isso. Bom, se a gente trabalha os eixos, aí eu tenho uma Lei Rouanet redesenhada. E por essa lei ter sido redesenhada,
ela veio com os programas especiais, desenvolvimento de territórios criativos e o fortalecimento de fundos patrimoniais para instituições longevas, né? E aí nós estamos falando aqui dos institutos, da parte toda que você chama de museus e memória, e principalmente do patrimônio. Então, nós já temos também um eixo novo que foi lançado no ano passado. E, olhem, é o único fundo patrimonial que também permite isenção fiscal. Então, ali é uma oportunidade para que você constituir um fundo para que essas instituições consigam, né, uma estabilidade futura e plena. Então, é por esses eixos que a Lei Rouanet foi redesenhada. E, nesse redesenho, o resultado muito expressivo. E como assim? Por que expressivo? Nós estamos falando que, no ano passado, nós chegamos a uma captação de 3 bilhões e 400 milhões de reais. Então, a gente foi num formato enorme. E, quando a gente fala desse formato enorme da Lei Rouanet, nós saímos de aproximadamente 2.500 patrocinadores para mais de 6.000 patrocinadores dentro do fomento indireto. E nós saímos de uma dimensão de 8.000 projetos para a apresentação de mais de 22.000 projetos por ano. Então, a lei é uma dimensão enorme, e nós já estamos tentando avançar para alargar o teto da renúncia e entregar projetos para vocês de forma mais célere, para que vocês consigam, de fato, buscar a captação no formato mais rápido possível. E, para esses programas especiais, não há necessidade de captação de recursos. Quem é aprovado num programa especial por meio de edital, os participantes patrocinadores do edital aportam o recurso diretamente no projeto. E aí, a gente mudou a realidade do Norte. Pela primeira vez, a gente impulsionou um edital no Norte, neste formato, e levamos algo, né, atualizado em torno de 26 milhões de reais, executando o projeto em toda a região. E o que é mais legal, 60% dos projetos aprovados são de proponentes que entraram no fomento indireto pela primeira vez. Porque, por proponente iniciante, ele tem uma pontuação a mais, são 10 pontos a mais nos editais que levam o proponente que apresenta o seu primeiro projeto até R$200 mil. Então, isso mudou a dinâmica local. Hoje, nós temos projetos executados na região norte, em todos os locais de apresentação de projeto. Isso, para a gente, foi muito importante. E as pessoas recebendo ações culturais que nunca tiveram oportunidade de participar. Um edital extremamente inclusivo. E hoje, nós estamos executando o maior edital da Lei Rouanet na região Nordeste, 40 milhões de reais, com projetos até R$1 milhão. Então, é uma dinâmica que transforma a região, leva recurso sem extrair recurso de nenhuma outra. Então, é o que a ministra tem chamado de nacionalização. E, para esse ano, até junho, nós vamos estar alargando o último alcance do decreto, que é o programa Rouanet Centro-Oeste. Também estamos tentando chegar em algo próximo de 30 milhões de reais. E, quando a gente fala nesses programas e nesses valores, nós estamos falando em quase 1/3 da maior lei estadual. Olha isso, um programa só da Lei Rouanet. E a Lei Rouanet, ela entrega por ano, a partir de agora, algo em torno de 3,4 bilhões em projetos culturais. E sempre a captação é total. A gente não tem captação abaixo da margem da LDO. Muito pelo contrário, quando dá novembro, a gente já começa a dialogar com a Receita, em torno de novembro, outubro, porque a margem máxima sempre é alcançada e a gente sempre quer largar um pouquinho mais. Bom, e o cenário no Rio de Janeiro, né, que é o que eu comecei a trabalhar nesses encontros que a gente está realizando aqui, a partir de segunda-feira, e aí a gente vê como motores, né, arte e cultura, como motores estratégicos de desenvolvimento por meio de eventos, editais de fomento e novos equipamentos culturais. Bom, isso está visível, né? Só agora, olha o tanto de
ações importantes, inclusivas, de participação do setor cultural por meio desses eventos, né? Nós estamos falando da Rio to See, Caminho do Rio amanhã, sábado, CCBB aqui realizando, é uma política muito pungente, né? Próxima de impulsionar o setor por maiores valores e maiores apresentação de projeto. E é o que a gente tem visto como uma dinâmica em todas as regiões, né? Falando nesse tema, a gente começa a ver, será que é isso mesmo? Será que esse eixo é estratégico e faz, de fato, impulsionar a economia? Então, a gente e a FGV realizamos uma pesquisa focada no fomento indireto, e agora a gente está fazendo do fomento direto também. Quando a gente fala de Lei Rouanet, todo mundo se remete a um mecanismo, né? Quando a gente fala Lei Rouanet, parece que a gente está falando somente de um mecanismo que ninguém conhece ele pelo seu nome, né? Que incentiva projetos culturais. Todo mundo conhece como mecanismo de fomento, que falam muito, ou o mecenato. Então, a Lei Rouanet, por muito tempo, esse mecanismo, ele suportou toda a dinâmica, porque são 3, FICART, fundo e incentivo a projetos culturais. Então, o incentivo a projetos culturais tinha uma ordem de 3 bilhões, enquanto os outros 2 eram insuficientes, porque o FICART não está implementado até hoje, e o fundo era um valor muito resumido. E hoje o fundo se fortaleceu por meio da PENAB. E a PENAB é executada por dentro de um mecanismo da Lei Rouanet, que é o Fundo Nacional de Cultura. Então, o repasse acontece fundo a fundo, é aí. Então, a lei ganha uma dimensão muito maior, muito mais potente. E como esse mecanismo é o carro-chefe, a gente fez umas mensurações, que é importante a gente conhecer isso. Então, pegamos somente projetos executados, isso foram quase 5.000 projetos. No ano de 2024, porque a gente precisava conhecer a prestação de conta desses projetos para avaliar onde esses recursos eram apresentados, então a gente pegou esse corte, e aí a gente identificou algo em torno de quase 600 mil pagamentos realizados para 1.800 itens orçamentários. E quando a gente fala de item orçamentário e pagamentos realizados, são vocês que dominam essa dinâmica, porque na Lei Rouanet, quem elabora o item e precifica é o setor cultural. É diferente de todas as outras, por isso que as outras leis usam, na maioria, as precificações da Lei Rouanet, porque ali é a expressão do setor. Bom, e olha que interessante, o número de proponentes pessoa física entra numa tendência de queda. Por quê? Aqui é o que a gente chama do pequeno proponente, né? Porque é uma carteira até 500 mil de projeto ativo. E eles, se apresentarem como pessoa física, eles não têm oportunidade de concorrer aos programas especiais, porque programas especiais necessita de constituição de personalidade jurídica. Então, é MEI ou outras formas jurídicas para que eles concorram. Então, tem um processo migratório para a PJ. E olha como aumentou. E isso fez mudar outras dinâmicas dentro do incentivo que a gente vai começar a trabalhar agora. Bom, se na Lei Rouanet todo mundo fala a Lei Rouanet são só para os grandes, olha como o número tira essa conceituação. De 5.000 projetos, 3.700 aproximadamente, até R$1 milhão. E na Lei Rouanet, um projeto de 1 milhão é um projeto pequeno, porque aqui tem projetos enormes. Até 10 milhões, 1.000 projetos. E acima de 10 milhões, 78. Olha aquela inversão da lógica, né, que a comunicação dava, que a Lei Rouanet só capta quem é grande. Olha a mudança aí. Olha a mudança do aspecto quando você começa a analisar os números. E esses números já estão sendo trabalhados. E por isso que a gente entende que esse é estratégico. E por que isso? Todo mundo falava Lei Rouanet, a remuneração está em custo administrativo. Esses custos que são os maiores itens dentro da lei. Quando você observa, a tabela é inversa.
Olha lá, 22% dos pagamentos para pessoal artístico. Infraestrutura, objeto do projeto, 14%. E cachê de artistas, 11%. Olha a inversão que se dá quando a gente começa a analisar os números. Antes era isso aí, o cara se remunera inteiro e não apresenta nenhum resultado da ação cultural. Muito pelo contrário, né? A gente observa que a função, o objeto principal finalístico do projeto é o que leva a maior parte da ação. É lógico, na Lei Rouanet se estrutura 40% aproximadamente do projeto para custos administrativos, remuneração e acessibilidade, divulgação e comunicação, e 60% para atividade finalística. Então, isso aqui reflete exatamente o que a gente está falando. Além disso, veja, naqueles 5.000 projetos, quantos postos de trabalho foram criados? Olha a dimensão disso. Por isso que a gente fala que nós, de fato, somos eixo estratégico. E apostamos muito na força da cultura e da arte para transformar o modelo econômico nacional. É isso que a gente está querendo. Bom, e a cada R$12.000, vocês não devem estar vendo, por isso que eu estou tentando catar aqui para vocês. Cada 12.000, na faixa de R$12.000 investido na Lei Rouanet, gera um posto de trabalho. Você não tem essa capacidade dentro de nenhum outro modelo econômico. Então, a potência que está essas ações culturais que vocês desenvolvem. E aí é acreditar e transformar, de fato, esse cenário que a gente busca. Bom, e o retorno disso, né? Quanto se investiu e quanto se teve de retorno? Do valor investido, olha quanto retornou o imposto. Quase R$4 bilhões. Então, assim, jamais vai ser despesa, né? É investimento puro. E a gente começa a entender esse vetor econômico por meio da arte e da cultura. É muito forte, é muito forte. E são com esses números que a gente vai ao Ministério da Fazenda solicitar aumento de valores para que a gente consiga impulsionar, de fato, essas ações que a gente busca realizar para fazer transformação social. E, olha que dado interessante, o público alcançado. E olha o público visitante. E por que dessa importância? Eu costumo falar, eu sei que as pessoas falam, aí foi demais. Mas, presta atenção nesse ponto. Quando um projeto cultural se executa e eu tenho um público visitante enorme, eu estou falando que uma série de políticas públicas também estão sendo ativadas. Como? Transporte. Transporte está sendo muito ativado. Olha o retorno disso aqui. Segurança. Imagina quando você executa um projeto da dinâmica que vocês executam aqui no Rio de Janeiro, todos no Rio, entre outros milhares, como está agora o Rio-Tio-Si, a dinâmica de segurança para que tudo isso ocorra de uma forma tranquila. O turismo, né, ocupação, hotelaria. Então, impulsiona uma série de outras políticas quando você executa uma ação cultural. Aí o pessoal fala, poxa, mas se não tivesse ação cultural, será que essas políticas seriam ativadas? Sim, com certeza elas estariam ativadas, mas elas não teriam essa ativação maior do que quando se executa uma ação cultural. E aí a gente vê que as políticas públicas funcionam de fato. Claro que não está como eu desejo, nem vocês, mas que funcionam, funcionam. E a melhoria é possível ainda. Então, isso aqui é uma dinâmica de troca incrível quando a gente vai buscar dialogar e transformar ela em eixo estratégico. E vejam, né, a mudança que se teve com esse novo encaixe da Lei Rouanet. Em 2018, 30% era utilizado do recurso até R$5.000. 66, 25 e 90 para 100. Olha a mudança disso aqui, ó. Isso aqui representa essa geração de emprego no entorno com remuneração e inclusão dos fazeres culturais. É incrível como ela começa a transformar e é fator de mudança de relacionamento na geração de emprego e renda. Por isso que
apostar muito nessa nova dinâmica, né, dos eixos culturais para transformar a economia local e nacional, né? E como nós estamos distribuídos por área, isso aqui também é muito importante. R$ 1 investido na faixa de museus e memória retorna R$ 12. Em artes visuais, 8,47. Em audiovisual, 8,21. Arte cênica, 6,91. Música, 6,81. Humanidade, 5,5. E o patrimônio é a carga menor. E aqui você fala, mas por que acontece isso? Por causa da fruição, né? Aqui não é produto que eu trabalho, ingresso e venda de produtos, né? Então, aqui você tem a recuperação do patrimônio, é um olhar diferente, mas é um valor muito forte agregado. E dessa média de impulsionamento, a gente chega a esse valor aqui, ó, 7,59 a cada real aplicado. Eu, assim, não conheço na economia nada que retorna quando vocês executam, e vocês são muito bons nisso, uma ação cultural. Nada. Nada é tão inclusivo, nada é tão transformador como a cultura e a arte, porque dessa vez está representada pelos números. Então, olha, no eixo que nós trabalhamos anteriormente, valores gastos com recursos da Lei Rouanet no ano, né? Então, era só uma camada de análise que nós fizemos a primeira pesquisa, nós falávamos que R$ 1 aplicado retornava 1,59. E hoje, se a gente aplicar a mesma fórmula, retorna 1,71. Mas quando a gente passa o campo que não foi estudado na anterior, e estudamos nessa, que são resultados referentes aos valores gastos com recursos da Lei Rouanet, né, aqui é confronto, e também a aplicação, olha quanto o valor vai. Olha a evolução que se tem do valor correspondente, né, que a gente chama de alavancagem, a cada R$ 1 aplicado numa ação cultural. Essa medida foi pela Lei Rouanet, que é o fomento indireto, renúncia fiscal, mas não acredito, quando a gente trabalhar o fomento direto, que esse valor vai ser muito diferente. Com certeza também deve impulsionar muito. Só que tem outras formas, né? Quando eu uso fomento direto, aí eu não tenho a comercialização de produtos, nem ingressos. Muda a lógica. E, além disso, eu não tenho toda a cena de apoio que pode ter uma ação executada pelo fomento indireto. Mas, com certeza, o impulso também será muito bacana. E de se observar aqui que isso é muito bacana, né? As execuções de ações em áreas periféricas, olha como aumentou. Isso aqui foi uma revolução incrível, né? Uma mudança de eixo incrível. E por quê? A potencialização dos programas, que conseguem enxergar essas pessoas que estão em territórios que, historicamente, têm uma dificuldade de captar imenso. E ali tinha uma série de ações a ser executada que esses programas enxergaram. Um deles, o programa Rouanet nas favelas. Então, aí a gente começa a mudar, programa Rouanet Juventude, agora no interior, pela primeira vez alcançou Brasília não tinha nenhum programa sendo executado, agora se alcançou em 3 regiões administrativas. E agora vem outro aí que a gente aposta muito, como eu falei para vocês, que é o programa Rouanet Centro-Oeste. E acredito que esses programas têm muito para transformar também na região Sudeste, porque a gente enxerga assim, fala, na região Sudeste, não, como viabilidade maior de captação, eu não tenho que executar um programa Rouanet especial. Eu penso um pouco diferente. Há uma dificuldade na região Sudeste, fora das grandes capitais, de captação de recursos também. E a gente precisa enxergar isso e fazer uma mudança maior. Então, eu acredito que, a partir do Centro-Oeste, com os números estudados, a gente vai alcançar essas regiões também, dentro da região Sudeste, né? Conseguir retirar um pouco dessa... Eu não gosto desse termo, né, que usam de invisibilidade, né? Para mim, não, é falta de oportunidade, né? E se a gente fizer isso, vai transformar muito. O Rouanet na favela, quando a gente desenhou, né, aí vai um pouquinho do meu coração, né? A gente escutava assim, mas vem cá, vocês estão achando que vocês vão desenhar esse programa e o asfalto vai subir a favela? Eu falei, qual é a dificuldade? Ele falou, não, porque a favela desce para o asfalto.
Eu falei assim, mas por que tem que ter essa dinâmica? Por que não pode ser invertido? Eles falaram, como é que vai ter acessibilidade? Como é que vocês vão garantir essas execuções nesse projeto? A gente falou, não, nós não temos essa experiência, mas vamos chamar a CUFA para falar como é que é. Aí a CUFA veio e falou bem assim, eu ajudo a avaliar os projetos e digo se é de território ou não. Cara, e quando isso executou, meu amigo, o asfalto foi lá e tinha toda e plena condição de ver uma ação dessa tão forte, tão bacana sendo realizada. E hoje, eu não sei se tem o pessoal aqui do hip hop, tem alguém do hip hop aqui? Só você? Fala aí que vocês estão transformando o cenário cultural. Olha, museu do hip hop, tem casa hip hop em tudo quanto é lugar, e, cara, uma expressão que muito forte, com uma intenção de chegar numa captação acima de 20 milhões no cenário do fomento indireto. Olha aí o hip hop fazendo mudança. E já tem casa hip hop fora do Brasil, hein? Tudo isso a gente conseguiu fazer essa transformação por meio da Lei Rouanet. E aí, quando eu falava, pô, mas o hip hop é conseguir captar na Lei Rouanet, é só pegar o exemplo aí, ó, o impulso que deu. Muito bacana isso. Bom, e aqui a gente tem a distribuição dos pagamentos, né? Bom, a gente fala, se eu executar na capital, o recurso é só na capital. Olha o que os números indicam. 27% dos recursos executados fora, né, foram enviados para o UFS, diferente da sede do proponente. Ah, mas isso não me diz muita coisa. Provavelmente deve ter ido para uma outra localidade também, que não faz inclusão. Então, vamos no segundo, ó. 45% dos municípios do Brasil possuem fornecedores de projeto da Lei Rouanet. Olha que bacana isso. Ninguém tinha medido isso ainda, né? Então, lá no município, o cara sendo, de alguma forma, incluído no processo de execução do projeto, indiferente se é lá ou em outras localidades. E quase 30% dos recursos executados foram destinados a fornecedores com sede fora da capital. Era isso que a gente queria medir. E aí a gente vê o papel inclusivo que está ocorrendo junto a um mecanismo tão bacana como esse. Está no meu horário já? Estou chegando lá, vou chegar. Bom, e como está esse cenário, né? Como isso se desenha de fato, né? Não adianta, né? Porque tem uma tríade, né? O Belfort, o Rouanet sempre falava da tríade, né? Governo, né? Patrocinador e proponente. Eu acho que ele faltava incluir a sociedade aí, que sem a sociedade para consumir esses produtos, nada aconteceria. Então, por isso que eu incluo ela, né? Mas, se você olhar aqui, ó, olha a iniciativa privada entrando no cenário e muito forte, porque aqui a maioria era empresas de estatais, economia mista ou empresa pública. Olha lá, ó, Vale, Nubank, Shell, todo mundo entrando muito forte no mecanismo. E Shell, como Nubank, Vale, buscando a realização de programas por meio de editais para que a gente faça papel inclusivo. E a gente entende que isso vai alcançar mais. E esse é o fator transformador, um dos fatores transformadores, né? Outra coisa que o mecanismo observou muito, e aí eu volto, né, quando eu falei no início com vocês sobre comunicação, né, a comunicação bem aplicada, nossa, tô calor aqui danado. Essas luzes assim, eu não tem jeito para mim. Vamos lá. Quando você aplica essa comunicação e você dá visibilidade de todo o processo que a gente chama de transparência na gestão, e você aumenta o grau de segurança, o patrocinador se transforma também. E por quê? Antes, quem era do eixo, quem já executou na Lei Rouanet, 2/3 entrava somente nesse período aqui, ó, outubro, novembro e dezembro. Era aqui que entrava o recurso. Agora, se você analisar, eu não sei se as empresas estão aportando no trimestre ou se elas se remodelaram para o ajuste trimestral. Mas que isso aconteceu. E isso impulsiona para que tenha ação executando o tempo inteiro. Se nós pegarmos hoje, no Brasil inteiro, nenhuma região
está fora de ter projetos em execução, todas possuem projetos em execução, e são mais de 6 mil projetos sendo executados ao mesmo tempo. Olha que dinâmica bacana aí. Isso aconteceu de 2023 para cá, quando a gente fez esse redesenho do fomento indireto. E muitas vezes sem compreensão do próprio setor, quando a gente começou a mudar. Ah, isso não vai dar certo, isso aí está trazendo um gargalo, a gente não vai conseguir captar. E o tempo inteiro o mecanismo responde. O tempo inteiro o mecanismo responde. E responde sempre de forma favorável. E como a gente vê isso, né? Olha a geração de emprego em 2025. Com certeza, a geração de emprego por meio desse mecanismo de 2026 será muito maior. Mas por que será maior? Porque vocês, no primeiro trimestre, conseguiram fazer a maior captação de recursos de toda a série histórica da Lei Rouanet. Ele já aponta para um valor superior aos 3 bilhões e 400 milhões de reais captados em 2025. E a curva leva para algo em torno de 4 bilhões de reais. Então, se nós estamos falando que tem mais captação, tem mais projeto e tem mais proponente executando ação e mais geração de emprego e renda e vira eixo estratégico e econômico, sim, por que não? E é isso que a gente aposta. Bom, e eu vi o assunto muito forte aqui, eu não adivinhei, mas eu queria trazer essa mensagem para vocês, né? Quando a LC 224 entrou, que a gente diz, no mundo jurídico, começou um barulho incrível, e o próprio setor, quando analisou, entendeu, em grande maioria, que seria redução do limite de isenção e que o patrocinador colocaria ainda 10% do valor. E aí, a confusão. Ninguém vai captar, não vai ter como. Maior trimestre da Lei Rouanet já em 2026, com a regra. E o Ministério fez um posicionamento muito forte, que o Ministério, além de entender que não alcançava a Lei Rouanet, porque nós estávamos na exceção, também não tinha nada de aportar 10% do patrocinador, até pela dinâmica que já vinha toda da série histórica. E agora, o Senado já aprovou que a gente está fora dessa nova linha de corte, né? Então, bom, se a gente realizou, com toda essa expectativa de redução, o maior primeiro trimestre, e somando o primeiro mês do segundo trimestre, a maior captação da série histórica, agora com esses resultados, a tendência se fortalece que nós teremos o maior ano do fomento indireto. E é o que eu desejo, finalizando aqui a minha apresentação e desejando que vocês sejam o próximo proponente a executar uma ação cultural por meio do fomento indireto. Muito obrigado a todos pela escuta, pelo bom diálogo. E agora, como eu combinei com vocês, vocês podem fazer perguntas que eu não vou responder. Ou não, que isso, a gente vai tentar responder. Muito bom. Tá bom? Obrigada, Deci. Alguma como pergunta? É de vocês, não tem, desculpa, não tem nem e-mail, nem telefone, mas a apresentação é de vocês. Está aí. E quem quiser o meu e-mail ou o meu contato, é só entrar lá na página do Ministério, Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, aí vai ter lá a Diretoria de Fomento Indireto, e está lá os meus contatos, e eu terei o maior prazer em atendê-los e ajudar vocês a caminharem nesse universo do fomento indireto, que, na minha opinião, é o maior vetor transformação e o maior mecanismo de todo o eixo cultural e de todas as regiões, chama-se Lei Rouanet. Se você pegar hoje os corredores culturais do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, eu estou falando isso porque todo mundo conhece, tudo é Lei Rouanet. Se vocês forem nas festas juninas, as grandes festas do Nordeste, tudo Lei Rouanet. Se vocês pegarem a transformação de calendário de eventos que ocorreram no Sul, como exemplo Canela, Gramados e outras regiões, tudo Lei Rouanet. E o Rio tem um potencial de captação na Lei Rouanet incrível. E vem o maior programa de seleção de projetos da Petrobras, que a gente está dialogando e está saindo agora para vocês aí, e vai estar muito bacana, com certeza. Terminei de fato, pronto. Perfeito, maravilhoso. Muito obrigada. Imagina.
Alguma pergunta lá atrás, ó, por favor? Espera aí, tempinho para água. Sim, claro. Por favor. Eu só não espero misturar os temas todos, que a gente está desde segunda-feira. É um tema para cá, para lá, mas vai dar certo. Vamos lá. Ó, eu vou aproveitar, vou fazer 3 perguntas, assim, direto. E o pessoal deixa? Não sou eu. Pode. Se você puder responder. Fala o seu nome aí, para a gente conhecer um pouco e tal. Por favor. Meu nome é Miguel Coker, sou produtor cultural. As perguntas. Queria entender como é que você vê a permissão que institutos de empresas podem não é autofinanciar através da Lei Rouanet, mas através de projetos. Por exemplo, a Vale ter um Instituto Vale e aportar incentivos em projetos que tenham ligação e que aconteçam no Instituto Vale. Deixa eu responder essa, depois Tá. você vai para a segunda. Senão, não dá, né? Não é como eu vejo, é como a lei vê. A nossa régua é a norma. Como eu vejo, agora, a minha opinião, não tem problema nenhum, desde que a fruição e a entrega daquele equipamento cultural tenha o seu objetivo alcançado. Não vejo problema. E por quê? Tem garantia na lei. Agora, se a lei mudar o escopo, pronto. Agora, o que tem que se perguntar é assim, ó, esses institutos que possuem museus, o caso da Vale, como você falou, e Instituto Vale, eles promovem inclusão dentro da Lei Rouanet? Aí eu te digo, pensa nisso. Só em recurso, a Vale, 170 milhões em projetos diversificados que não são dela. E aí a gente começa a enxergar assim, será que traz algum prejuízo? Ou esse envolvimento dela também por meio dos equipamentos que são próprios, faz com que ela impulsione também e se aproxime cada vez mais do setor cultural? Então, essas perguntas aí a gente deve ter. Claro, Mas, claro. assim, a percepção é, a lei é permissivo nesse sentido. E se ele, além de colocar recurso, né, que ela coloca 90% do recurso pulverizado em outros projetos editais, 10% canaliza para os equipamentos. Então, que Claro. siga. No caso da Vale isso acontece, mas acho que nem todos os patrocinadores que têm instituto fazem isso, né? Pode ser. Então, que tem não. outros patrocinadores que criam seu próprio instituto e canalizam seus recursos para esse instituto. Ao meu ver, eu acabo vendo isso como, de certa forma, uma vantagem indevida. Pode ser. No município do Rio de Janeiro, a gente tem uma lei, né, a lei do ISS, que durante alguns anos, vou dar um exemplo assim, um shopping vinha e patrocinava um projeto que acontecia dentro do shopping. Entendi. Aí isso durante muitos anos aconteceu. Chegou um momento que olharam e falaram, pô, isso é uma vantagem dupla. Deixa eu responder isso aí também, calma aí. Boa. E é uma vantagem indevida. E aí, enfim, eu acho que o exemplo da Vale Entendi. é Talvez não seja. um exemplo que foge assim, Então, né? como para esse que você deu? Tá. Primeiro, assim, a gente tem que desconstituir que não existe vantagem indevida. É vantagem material ou financeira. A lei não traz vantagem indevida. Ela traz... Não, desculpa, é no caso do ISS. O ISS tem essa... Não, aí eu não vou conseguir te responder. Não, sim. O ISS que tem essa especificidade. Eu usei esse exemplo no caso Eu do vou ISS. pedir permissão para responder no Lotus da Lei Rouanet. Por Pode favor. ser? Claro, Desculpa. por favor. E eu não entendi quando você colocou que era no ponto do ISS. Na Lei Rouanet não acontece isso, porque não é permitido, tem vedação para circuito fechado. Então, se ele faz no shopping, ele tem que abrir para todo mundo. E talvez não era o público que ele queria na circulação dele, que poderia estar visando o consumo. E a estratégia de consumo é quem tem potencial para consumir dentro de um shopping. E aí você faz uma espécie de seleção de quem consome o produto cultural. Na Lei Rouanet é vedado. Sim. Mas eu entendo esse seu olhar. E onde a gente resolve isso? E eu queria que você colocasse esse seu olhar lá em novembro, quando a gente fizer a consulta pública, mas para o mecanismo de fomento indireto. Até nos questionando. Olha aí, de fato isso representa vantagem indevida ou não? Dá os exemplos seus lá. Eu nem Eu acho isso quis dizer que na Rouanet é uma vantagem indevida. Eu acho que vira uma vantagem dupla. Eu entendi. Vantagem indevida é que está ali no ISS, que eu usei só como um exemplo. Não, eu entendo. E também é verdade. Queria mais entender a sua visão disso. Bis e id não pode.
né? O cara não pode ter dupla vantagem. Por isso que empresas que não são baseadas em lucro real não podem aportar na Lei Rouanet. Pode fazer apoio, mas não pode ter incentivo, que senão seria um bis in idem. Beleza? Mas vamos para a próxima. Tá. Eu não sei agora, certo, o valor que institutos e associações têm de teto para captar, mas, se eu não me engano, o PJ Comum Simples Nacional é até 10 milhões de projetos. E associações e institutos têm um valor muito maior a se poder captar. E que eu acho que é da última instrução normativa. Deixa eu comentar isso aí. Tá. E aí, enfim, só queria entender a sua visão legal. dessa discrepância muito grande, que acaba que faz com que institutos muito poderosos consigam ter uma captação muito grande. Quando eu digo poderosos, Não entendi. eu quero dizer institutos que têm articulações no meio empresarial que são muito maiores do que produtores culturais independentes, né? E acabam fazendo um trabalho maravilhoso, incrível, entregam para a associação, mas acabam, de alguma forma, concentrando o recurso neles, né? Aí queria entender sua visão assim. Você traz uma fala que é difícil definir, hein? Claro que eu não vou pedir para você para definir, mas definir produtor independente, pequeno produtor. Sim, claro. Por isso que eu fiquei tentando contextualizar eu poderoso, na verdade, isso, articulação. Mas você fez uma pergunta muito legal sobre carteiras, volumes e quantidade de projeto. Vou tentar explicar aqui, quem não entender, peraí, não entendi, e a gente vai debater, não tem problema não. Até meia-noite eu acho que o espaço está liberado, então, ela já chutou aqui, não, claro que não. Nós temos assim, são carteiras, né? É o formato de carteiras para evitar concentração, que é exatamente o ponto que você questionou. Então, pessoa jurídica, a carteira é de 500 mil de projetos ativos. E o proponente pode apresentar até 2 projetos. Arquivou, imediatamente libera o recurso para ele voltar a apresentar outro. E por que eu estou falando isso? Não é exercício financeiro. Não é exercício financeiro, é carteira. Então a pessoa física pode executar na ordem de, vou dar um número, de 2 milhões de projetos por ano, mesmo tendo uma carteira de 500 mil? Sim. Se ela prestar conta, no outro dia ela já pode apresentar um novo projeto. Projeto ativo, olha o formato da Lei Rouanet. Por isso que esse conceito muda, e eu vou avançar mais um pouco. Bom, o simples não está mais classificado, porque a Receita não conseguiu entregar para a gente uma mensuração precisa, e aí nós alargamos a carteira. Quando a gente alargou, ela está agora pessoa jurídica, pessoa física e pessoas jurídicas. E a carteira não é de 10, é de 15 milhões de reais. E 10 projetos ativos. Agora, o que extrapola o valor da carteira não é a constituição do proponente, é o formato do projeto. Quando é um plano anual, é baseado na série histórica. Quando é patrimônio e museal, ele supera a exceção o valor da carteira. Então, não é todo o projeto. Não é bem assim. Depende da linguagem que o projeto traz, que vai permitir ele trafegar nas exceções da carteira, que a gente chama de valor máximo de projeto. Um valor máximo de projeto na Lei Rouanet é 1,5 milhão. Acima disso são exceções, os festivais, projetos de circulação, projetos do patrimônio, projetos museais, aí eles possuem uma especificidade dentro da Lei Rouanet. Beleza, amigo? É claro que eu estou resumindo aqui o mundo, né? Tu fala, sim. Fiquei... Não, isso, assim, essa separação, eu entendo. Eu queria mais era ver a sua visão sobre isso, sobre esse formato, sobre o quão relevante é, por exemplo, uma associação que cuida de museus poder captar até, sei lá, 100 milhões de reais, enfim. Olha, se é uma entidade sem fins lucrativos e até o recurso obtido é ativado para a instituição chamada museu, eu não vejo problema algum. Perfeito. Não vejo problema algum. Última pergunta. Agora, se é entidades com fins lucrativos, aí é diferente. Por isso que ela não pode apresentar um projeto que tem fins lucrativos nesse sentido. Entendeu? Perfeito. Última pergunta. Queria saber da sua visão. Pô, estou quase cego aqui. Tu falar da minha visão... Vai acabar toda, gente. A gente quer saber a tua opinião, pô. Agora...
Eu estou brincando com você. Eu sei. Fica Mas assim, tranquilo. a oportunidade de estar com você aqui agora é única, né? Enfim, Imagina, como não você fala isso. Aí não pode. Não, mas como Pô, você é falou, tipo, você é várias muito vezes. ocupado, né? Tava no Rio 2C, daqui a pouco tá em Fortaleza e tudo mais. Tem que aproveitar. Eu gostei de Fortaleza, vou tomar um banho, mas não vou lá não. Mas eu gostei. Bom, Vai lá, eu queria meu saber amigo. a sua opinião Tá bom. sobre, eu vou chamar de cultura de naming rights, né? De patrocínios que usam a marca do patrocinador como nome do projeto. Name rights mesmo, pode falar. Naming rights, né? Isso. Entender assim, porque eu acho que gera não sei, tem um lado, às vezes, que pode gerar uma complicação, sei lá, você tem o Teatro X, que tem o nome do patrocinador, aí um outro projeto que tem um patrocínio, como ele vai entrar num projeto que, né, se aquilo era um equipamento, né, enfim, esse conflito, e a questão, né, de os projetos acabarem levando o nome do patrocinador e serem conhecidos como o nome do patrocinador, né? Queria entender a tua opinião. Muito bom. Como é que é o seu nome? Desculpa, cara. Miguel Coquer. A gente já se falou por WhatsApp, mas é a primeira vez que eu estou tendo Você está oportunidade. bloqueado. Não, tô brincando, velho. Jamais, velho. Jamais. Agora a gente vai falar mais. Não, né? jamais. Não tá, não. Que conversa. Pode mandar lá que eu respondo também. Se eu te falar que isso foi um pedido para o setor incluir, você acredita? O setor que pediu para incluir. Sim. E por quê? Porque não estava regrado. Era considerado uma vantagem, sim. E aí, não, vamos trabalhar. Por quê? Qual é a ótica que veio do setor, né? Cara, se quem vai ter o nome associado ao projeto vai investir recursos em projetos culturais, não tem problema nenhum. Essa foi a ótica. E eu entendo que é um bom caminho. Se o projeto, de fato, é um projeto que tem uma entrega muito importante, que tem uma ação formativa enorme e contrapartidas sociais, fazendo inclusão, pertencimento e gerando emprego e renda, eu não vejo problema. Eu acho que devolver o recurso que seria aportado num projeto desse, quando você faz o teu ajuste, não representaria a possibilidade de fazer transformação social por meio da cultura e da arte, e nem eu estar aqui defendendo que é eixo estratégico. Então, eu quero que fique mesmo, amigo. Claro que sempre com um formato muito inclusivo, que eu acho que é onde você está buscando. E aí eu concordo plenamente contigo. Esses projetos, onde você se aplica uma marca, deve entregar algo de formação, envolvimento e inclusão maior, para que a gente tenha essa dinâmica toda fomentada. Existe isso dentro da, não sei se da Sim. última instrução, que se tem name rights, tem que ter uma entrega maior do que as contrapartidas sociais? Esses projetos fortes, na maioria das vezes, eles possuem venda de ingressos ou produtos. E se um projeto tem venda de projeto ou venda de ingresso ou produto, está vendo? Já veio o Hit2C aqui. Tem que ter contrapartida social. E aí tem que ter ação formativa. Beleza? Perfeito, obrigado. Pode mandar mensagem, eu não vou te bloquear. Não, e realmente obrigado pelas opiniões, porque realmente foi importante. Imagina, meu amigo, tem todo o aqui. direito, eu estou aqui para isso mesmo. E se eu não souber, eu vou falar para você, olha, isso eu, infelizmente, não consigo te responder. Mas você pediu a minha visão, teve ela. Beleza? Obrigado, viu, meu irmão? Show você estar aqui. Obrigada. Eu tenho chegou uma pergunta para mim. Para você, então, você responde. Eu, hein? Não, para ela e ela me faz a pergunta, não pode, né? Vamos lá. Tendo em vista a reforma tributária, como a Lei Rouanet vai se afetar... Não, desculpa. Tendo em vista a reforma tributária, como a Lei Rouanet vai ser afetada e o que o senhor acha que vai melhorar ou piorar para os proponentes? Para me chamar de senhor, não quer que eu responda. Te chamaram de senhor. E segundo, tem que falar quem perguntou. Quem perguntou? Quem foi que perguntou? Ótima pergunta. Maravilha. Se a gente for pensar na matemática, você vai falar assim, olha, se todas as fontes que advinham do município, ISS, ou do Estado, ICMS, vão cessar, eu não acredito que essas ações culturais cessarão.
Elas vão para o caminho natural do imposto de renda. Por quê? A reforma não alcança o imposto de renda. E aí, se você fizer essa reflexão, você fala, poxa, mas se esse caminho for seguido, eu tenho que alargar a minha isenção fiscal, porque se eu não alargar o teto da renúncia, eu não consigo que todos consumam, e tenho que criar metodologias e musculatura para absorver esse impacto de projetos que serão ofertados à Lei Rouanet. Isso é uma possibilidade? Sim, mas eu não acredito que isso venha acontecer nesse formato. Algo vai surgir para suprir essas ações, tanto no município como nos estados, por outros mecanismos, com certeza. E aí, eu acho que a gente precisa também, na minha opinião, como diz o meu amigo ali, como é que teu nome mesmo, meu camarada? Porque quando ele me mandar a mensagem, ele vai ouvir um absurdo. E aí, como fala o meu amigo, nós precisamos qualificar melhor o recurso direto que está chegando aos estados e municípios por meio da PNAP, para que o produtor tenha, de fato, acesso. E aí a transformação acontece, tá bom? Obrigado pela pergunta. Mas já começou a andar, você viu ali que a LC 224 já não é tão... Claro que não está resolvido ainda, mas não é bem assim. Vale a pena vocês darem uma olhada na posição do Ministério. Então, bem legal. Maravilha. Mais alguma pergunta ali atrás? Para ela ou para mim? Para mim. A próxima eu respondo, então. Aí, boa. Oi, tudo bem? Me chamo Tudo. Larissa. Bem, eu queria perguntar, na verdade, algo que eu vi em um site aí, e aí eu fiquei pensando muito nisso. Então, vai devagar. Deixa eu... Tá bom. Já Tá vi que tendo vem agora, novidade, né? Calma. A gente está agora, né, fazendo a declaração de imposto de pessoa física, né, declaração de renda, e eu não sei se no antigo CAC, que normalmente faziam, tinha isso, mas eu percebi que no novo portal de declaração existe uma parte que é exatamente para ver a parte de destinação e doações, né? E eu fiquei pensando muito sobre essa questão de por que não implementar, dentro da declaração do imposto de renda, uma parte integrada com o sistema SALIC, talvez para a destinação de projetos, porque eu entendo que talvez esse percentual de destinação, de isenção do imposto de pessoa física seja menor, porque é um processo complicado, né? Eu mesmo tentando explicar para minha mãe, para o meu namorado, sobre como fazer essa destinação, foi difícil. E aí também vem uma outra segunda pergunta. Espera aí, calma, Tá bom. vamos nessa. Porque Seu namorado está aqui? Não. Deu sorte, que eu ia falar para ele, olha, precisa discutir essa relação aí melhor. Bom, vamos lá, olha, eu concordo muito com o que você falou, nós precisamos melhorar, mas você imagina o que é conversar com o Ministério da Fazenda. Sim. É muito difícil. Claro, e tem que ser mesmo. Os caras estão sentados no cofre lá, se eu tivesse lá também, ia ser esse jogo duro total. Mas só uma coisa eu corrigiria na tua fala. O potencial de isenção fiscal por meio de pessoas físicas supera 11 bilhões de reais. Muda o cenário de uma forma gigante. Talvez... Mas é um potencial, né? Talvez seja... É concreto. O potencial é concreto. Agora, é o meu desejo, o seu desejo de aplicar o recurso num projeto. E aí, cada um tem. Quer ver? Quantos aqui já colocou parte do seu imposto de renda em um projeto cultural? Só eu, quer ver? Olha eu. Só eu. E todos nós podemos fazer isso, mas não fazemos. Por isso que eu sempre pergunto isso assim, ó. Nós podemos mudar essa lógica? Podemos. Tem um projeto, né? Vários, que são só com captação de pessoa física. São 17 mil médicos aportando recurso. É muito, ou não sei se são 17 ou 13 mil ou invertido. 13 milhões ou 17 milhões, 13 mil médicos, 17 mil médicos, por aí. A Unimed. Oi? 13 mil, né? Então são 17 milhões. Pronto, obrigado. Eu adoro essa escolinha. Vai me dando cola aí. Isso. Perfeito. Então, olha o potencial que tem de pessoa física não explorado. E tem que melhorar muito, uma coisa que a gente fala, é a captação por meio de relacionamento, né? Quem visita o projeto tem a oportunidade de consumir o produto cultural e falar que ele está apenas um Pix de aportar o recurso num projeto.
E a garantia da isenção é plena, né? Não existe hoje a tendência de zero na malha fina. Olha que coisa legal. Mas a gente não pratica. Eu estou me incluindo, estou incluindo todos aqui. Nós podemos. Sim. Não é um problema, né? É porque ainda não mudamos o formato. Mas é uma possibilidade. Vamos enxergar a coisa pelo melhor. Olha, quando fala em Lei Rouanet, o pessoal fala, isso aí é despesa. Eu não vejo assim, Lei Rouanet, para mim, incentivo fiscal, é ativação, é investimento. Porque se o patrocinador põe recurso lá, ele muda o perfil do profissional que trabalha na empresa dele, consumindo arte e cultura. Como isso pode ser prejuízo? Isso é um investimento enorme. Eu, pessoa física, tenho que adiantar no ato da declaração, que é no ano seguinte, do exercício anterior, eu retomar. Não é um investimento? Por que um prejuízo? É um investimento, porque eu vou fazer uma transformação social. E dependendo do projeto que eu estou colocando, eu estou gerando emprego e renda. Ah, mas poderia ser o mesmo formato da pessoa jurídica. Aí eu concordo. Mas, assim, essa é uma guerra a ser vencida ainda, né? Mas o diálogo com a Receita para que socorra é intenso, 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 intenso. Tá bom? Eu só ia... É mais um questionamento muito básico que eu acho que você não vai conseguir responder. Mas você acha que para o próximo... Cara, tá vendo? Você acha Olha. que... Porque entram duas coisas que eu acho que realmente não é palatável da gente saber. Se com tanto a reforma tributária, né, os produtores e os patrocinadores também vão migrar para a Rouanet, e aí, realmente, a parte dos municípios e dos estados vão ficar mais dependentes dos fundos e talvez dos repasses da PNAB, né? Ou se talvez tenha uma diminuição também dos recursos do imposto de renda, especificamente também da pessoa física, por conta também dessa nova faixa de isenção, por mais que seja muito difícil falar nisso, né? Olha, como ele queria minha opinião e você quer que eu fale também, eu vou falar. Não tem problema, não, vou falar. Mas, assim, proponente é igual o aluno, né? Eu não sei se aqui tem professores, eu adoro sala de aula, dar aula e tal. O aluno é um bistão danado, que ele consegue dormir com o olho aberto. Mas ele esqueceu que o professor tem uma fórmula de ver se ele está dormindo de olho aberto mesmo. E vocês testam a gente o tempo inteiro, e isso é interessante. Se você ficar dando aula, parada num canto de uma sala, 15 minutos, e você sair sem indicar que está saindo, você só vira e vai continuando dando aula. Vai ter uns 10 que vão ficar olhando para lá. Esses estão dormindo de olho aberto. Mas acontece isso. A minha percepção, aí usando o meu amigo lá, né, olha só, tem um fator indutivo a todo mundo ir para o fomento indireto? Sim, se não vier algo, mas a minha percepção é que algo vai surgir. E vai surgir. E a escalada até 5 mil não paga imposto de renda, não muda nada. Não muda nada, porque o que nós estamos falando são pessoas físicas que, de fato, devolvem, e muito. Nós estamos falando de 11 bilhões, não é da base da pirâmide. Então, eu acho, assim, na minha opinião, o que vale, assim, eu tenho certeza, quando você sair ali hoje, você vai sair diferente. Não é porque eu estou aqui, não. É porque o fator transformador ocorre desde que você chegou. A troca, o diálogo. Esse formato faz com que a gente mude as percepções. Eu nunca vi alguém assistir uma peça de teatro e sair o mesmo. Ele pode sair reclamando ou achando a peça maravilhosa, mas aquilo é um fator de transformação, com certeza. E a arte tem isso. E a gente tem que usar isso para transformar quem pode ser uma oportunidade de captação e transformar a imagem que nós, setor, também, de alguma forma, balizamos para a Lei Rouanet, que eu não digo que é ruim ou boa, mas não era a forma ideal. Se a gente mudar isso tudo, nesse contato, nessa aproximação, como eu já tinha respondido meu amigo ali, sem nem saber pelo WhatsApp, ele, se eu fosse mal criado, ele ia falar, e você não me respondeu, com certeza. Respondi? Olha aí, ó. É o que transforma, cara. Ele foi carinhoso e doce comigo, talvez por esse contato que eu tive com ele.
E eu nem sabia disso. E é isso que eu desejo, que quando você sair daqui hoje, você toque essas pessoas que estão do seu lado e transforme elas também. E aí a gente faça com que esse mecanismo consiga alcançar a todos. E eu, não gostando do termo, vou usar ele de novo, e tire as pessoas da invisibilidade. Para mim é que façamos a inclusão social devida, porque a vida é devida para todos. Enquanto alguém não tiver casa para morar e o que se alimentar, não está bom. Esse é um direito que a gente tem que fazer, e eu acho que é o eixo da cultura que vai fazer essa transformação geral na humanidade. Tá bom? Valeu. Ó, foi eu agora, viu, meu velho? Tô brincando. Mais alguma pergunta? Ali. Odessi, Oi. Marcos aqui. Uma dúvida. Minha Na verdade, cola, minha cola. Isso. Tu vai falar e vai me dar a cola de novo, hein? Que eu, Não sei eu tinha se você esquecido o número, pô. Vai não lá. vai dar cola, não, mas vamos lá. Eu participei aqui na Câmara do Rio, mais uma vez, o início de um debate sobre a mudança tributária, tá? Eu já comecei a escutar algumas coisas que já me doem ao ouvido e aumenta a minha preocupação. Se dói, você não fala para mim, velho. Não tem jeito, porque vai recair no teu colo. Ainda mais se o governo continuar, Deus queira que continue. Ah, se, pô, tu já abriu a fase errada. Então, Não, mas vamos lá, vamos não. fazer isso de forma positiva. Não, vamos polemizar. Mas o que acontece? Vai lá. Um dos caminhos é a regionalização da Lei Rouanet. Eu falei, cara, não pode ser, porque se a gente for trabalhar a regionalização da lei, que é Sudeste, Nordeste, eu entendo que esse formato funciona muito bem no que ele se propõe ser feito, que é um edital que é aberto para potencializar a região ou um pedaço de um todo que não funcionava em virtude do formato de captação, o fomento indireto. A minha pergunta é a seguinte: se o Ministério já está se preparando no sentido não apenas da emenda da Constituição para garantir o recurso para frente, vocês podem fazer isso por ser federação, mas uma visão a ser passada para os estados e para os municípios sobre potenciais caminhos. Eu entendo também, você vai falar, cara, mas isso depende de cada estado, de cada município. Então tu já respondeu, ué. Não, calma. Mas a visão do ente federativo, ela, obviamente, ela norteia, como a própria lei lá atrás norteou, para surgirem todas as outras leis de incentivo, todas elas se basearam ou ganharam força a partir da Rouanet, se o Ministério pode trabalhar exatamente nesse sentido, para não sobrecarregar eu queria só que você a própria lei. Esse último trecho. Todas as outras leis... Todas as outras leis ganharam força a partir da Rouanet, mas é um fato. A gente pode voltar lá atrás na história, desde do José Sarney. Você que puxou para me contar a história. Não, eu estou falando, nós precisamos viver isso, cara. É isso que eu estou querendo soprar a sua velhinha. Isso aí que você está falando, você tem que pronunciar aí para todos. Todas as leis estaduais e municipais beberam na fonte da Rouanet. Meu amigo, e eu estou te falando que a China estava aqui com a gente conversando, porque eles falaram, cara, é genial isso que vocês têm. Nós queremos uma Rouanet para a gente. Imagina isso. Modelo no Vaticano, está lá o modelo da cultura viva. Cara, vocês, né? Vocês são o setor cultural, não eu. Eu sou o cara que fica tentando escrever o que vocês me passam, transformar esse normativo. Vocês são incríveis, velho. O problema é que vocês não acreditam nessa força transformadora. E é isso aí que eu fico aqui, cara, ninguém faz como vocês. É incrível o que vocês fazem. O pessoal de outros países vem aqui, Angola estava aqui com a gente, o cara ficou impressionado, cara. Falando da Lei Rouanet, ele falou, bem, não é possível, eu vou começar a escrever. Eu falei, não precisa escrever, leva tudo que a gente tem e tenta adaptar, customizar. Está exportando o modelo. É isso, cara. Ah, mas isso é o Ministério. Não, cara, são vocês, velho. Não é o Ministério. É o setor cultural brasileiro que é incrível. E aí sim merece palma, não eu, né? Bate palma para vocês aí agora, vai. Boa. É isso aí, cara, são vocês. Cara, olha só, como você me perguntou, para mim, cara, assim, é uma tendência. O governo federal vai encontrar um formato, com certeza, porque, assim, todo mundo, se socorrer da base do imposto de renda,
talvez não seja a melhor opção. Eu acredito em sistemas híbridos, não puros. Bom, além disso, eu só queria retocar, e eu peço permissão para você, não é regionalização. O que nós estamos fazendo é nacionalização. Quando eu faço a regionalização, eu tiro de algum lugar para levar para outro. Não é isso que nós estamos falando. O índice da Rouanet, todos aumentaram em todas as áreas. Talvez não tanto como desejávamos, mas a gente nacionaliza o recurso por meio de editais para fazer inclusão e pertencimento. É isso. A minha preocupação é estados e municípios jogarem a obrigação das suas leis de incentivo para o colo da própria Rouanet. Que eu já escutei isso em mais de um lugar. E isso está me preocupando. Por quê? Política pública deixa de ser uma obrigação do estado e do município. Temos milhões de exemplos que a gente pode estar dando. E isso fica tudo no colo da federação. Isso. Ótimo, legal. Não é ótimo, é legal. Não, eu digo tem o seguinte, que ser compartilhado. É menos pior, porque, assim, minha preocupação não é a continuidade de um governo que pensa em cultura, que pensa no social. A minha preocupação é que se entra um outro governo, onde simplesmente entende que aquilo não é necessário e não existe uma política pública municipal, não existe uma política pública estadual, porque isso foi totalmente jogado ao colo do governo federal, como é que nós ficaremos? Não, vai... Outros arranjos surgirão, pode ter certeza. O governo federal está muito atento a isso, a ministra Margarete é incrível, meu desejo é que ela continue mesmo, porque ela tem uma percepção e um poder de mudança transformador que é incrível, velho. O que ela fez nas políticas públicas de cultura de 2023 até agora é algo fora de série. Eu tenho um orgulho danado. Quando eu sento, eu falo bem assim, pô, eu admiro demais essa tua força. Ela chega, cara, parece que tem 500 atrás, assim, é uma potência. Com certeza, ela vai encontrar uma solução para esse arranjo. E outra, né? O arranjo dos programas, a nacionalização, foi ela que pediu para a gente. Tem que atribuir esse fator incrível à capacidade de gestão da ministra Margarete, que é incrível. Não estou falando isso porque é minha chefe, não, é porque ela é incrível mesmo. Eu espero que todos vocês tenham a oportunidade de conhecer, que aí vai ser, vocês vão ver o tanto que é bacana. Você conhece ela? Ah, precisa. Ela estava lá na Rede ontem, assim, e amanhã vai estar de novo. Olha, outra oportunidade aí. Se eu estiver perto de vocês, eu apresento. Vamos lá? Mais uma pergunta aqui, né? Na frente. Ih, rapaz. É um duelo aí, né? Vai lá, Marcinha. Oi, Márcia Dias. O Miguel falou uma coisa dos institutos, acho bem importante ele observar. E Miguel, que ele também é da PTR, eu acho que a gente tem que, então de é fato... isso, é o Barata. Foi o Barata que pediu. Não é não. Estamos aqui independente de qualquer barata. Vai lá, de qualquer barata. Eu acho importante a gente, na consulta pública, sim, tratar os institutos. E por mais que... desculpa, esqueci o nome, quando a gente faz para os institutos, que você conseguiu diminuir o valor na medida... Não, na medida... Eu esqueci o nome, desculpa, mas quando você faz a média para ele poder ter o direito, de qualquer maneira, a gente vê institutos com captações realmente de planos anuais de 300 e poucos milhões. Sim. E aí eu acho, sim, que a gente deve observar, porque, apesar de ser difícil de classificar o que é a produção independente, a Lei Rouanet foi muito para esses produtores se desenvolverem. E eu sou uma produtora há 30 anos e encontro dificuldade em captação, justamente porque esbarro muito nessas grandes captações para esses grandes institutos e também para os museus públicos, né? Às vezes o Estado e o município não entra com recurso nenhum e é captado para os museus que são municipais, estaduais ou outros projetos. Exato. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, Márcia. Acho legal. Só para completar, assim, porque eu estou só corroborando com ele que acho que a gente tem que ter essa visão, sim. E antes não tinha na lei, isso é norma, enfim.
Agora, quando você apresenta os números dos projetos, que é uma coisa bacana de comunicar que, de fato, 5 mil, né, e menos projetos em valores altos, você tem o volume do investimento? Tem isso não tudo. está na pesquisa ali que você mostrou, pelo menos. Mas tem. Isso é importante Claro que a gente saber. mostra as coisas devagar, né? Para vocês sei. sempre ficarem curiosos. Não pode ser assim para... Olha... Claro que o Miguel vai me pegar lá fora. Ô, Miguel, preste atenção. Eu posso fazer uma coisa aqui? Pela primeira vez, como eu estava circulando, Márcia não vai contar para ela, que eu acho que ela não está aqui dentro. Aí eu falei para minha esposa, vai para o Rio, porque senão fica muito tempo a gente afastado e tal, apesar dela compreender isso tudo. Aí ela veio ontem, né, porque eu só volto a Brasília agora só terça-feira, junto com ela. E aí eu falei bem assim, olha, você vai lá no CCBB? Vou. Aí eu falei, você me permite uma coisa? Aí ela falou, antes de falar, não. Aí eu falei, tá bom. Porque eu gostaria de dizer assim, eu sou o esposo ou o marido da Ana Alice, que ela estava aqui. E ela falou, se você fizer isso lá, eu fiz agora porque ela não está aqui. Porque, antes de tudo, são as mulheres que nos movimentam. Então, a gente tem que sempre estar dando esse crédito incrível. Que não é que elas mereçam, é que é a grande verdade. Cara, obrigado. Ela não está aqui, ainda bem. Então, e ninguém vai contar que eu falei isso aqui. Não está, não. Essa parte, não. Olha, se sair essa parte, você está no sal. Não pode. Isso aqui foi assim, foi um pouquinho além. Bom, mas mudou um pouco nessa última instrução normativa tudo o que vocês estão falando. Por quê? Anteriormente, essas carteiras, de fato, eram muito alargadas, né, para você fazer um equilíbrio de forças e ter a possibilidade da inclusão. Na última IN, quando vocês forem focar nessa leitura, imagina que está lá assim, ó, quem apresenta plano anual, aí nós estamos falando dos grandes institutos, pode apresentar um único projeto de plano anual e um projeto de construção. E, se for um outro plano anual, somente se tiver mais de um equipamento. E isso aí já faz uma concentração nesse formato de projeto enorme. Está na 9N. Além disso, os limitadores de quantitativo, porque, independente do formato, hoje, o quantitativo máximo está em 10 projetos para qualquer um. E eles também tinham exceção. Além de 16, eles poderiam quebrar esse quantitativo se tivesse projetos especiais. Não é o ideal? Pode ser que não seja, mas que tenha avançado para que a gente tenha uma estabilização do modelo e uma maior capilaridade de formato com que vocês acessam, isso sim. Isso tem. Então, quando a gente fala hoje em concentração, em grandes, tem que voltar o olhar para o novo normativo, porque muda muito. Mas vai mudar agora? Lembrem que toda mudança pode gerar o efeito até em 4 anos, porque esses planos plurianuais podem ter 4 anos de execução, e esses projetos ainda estão no formato anterior. Mas, se entrar na égide da IN 26, tem um outro formato. E isso é visando o que vocês estão falando. E espero que avance mais, estabilize mais, e que todos, como eu falei, tenham a possibilidade de ser incluído nesse processo do fomento indireto. Beleza? E o valor, você sabe? O valor que significa o percentual dos projetos... Um terço da lei, quando todos estavam fora dessa ótica. Então, 1/3 da lei, a gente está falando de 3.200, está falando de 1 bilhão. Com pouquíssimos projetos. Então, os institutos... Você viu, ali, 78? Né? Sim, não só os institutos, né? Todos os projetos. Planos anuais. Isso, museus e patrimônio e memória estão ali. São o que vocês chamam de grande, né? Que eu considero a área, não é o tamanho. Sim, do claro. Mas ainda está ali bastante. Isso, né? Sim, mas volume você vê. De dinheiro. Mas ali é uma visão 2024. Porque esses projetos que estão em execução hoje não são mensurados ainda. A gente precisa mensurar para fazer a pesquisa. Então, ano que vem tem mais números exatos e tal. E o Miguel vai mandar mensagem, eu vou bloquear esse cara. Só uma informação. Não vai esquecer mais de mim, né? Acho uma informação importante desse assunto da reforma.
Algumas associações estão indo para Brasília no dia 10 de junho, porque o deputado Reginaldo... Não, o deputado Reginaldo Lopes e a deputada Jandira Fegali estão fazendo um movimento para a aprovação de uma PEC que possibilita na reforma tributária o fomento indireto. Tirou o que não pode na lei da reforma tributária, que é o incentivo fiscal, e vai transformar isso como fomento indireto, que é um fomento indireto, para poder, do novo imposto, continuar tendo leis de incentivo à cultura nos estados e municípios. Claro que todos vão ter que fazer novas leis, mas essa possibilidade está bem real. A gente tem que fazer um movimento para que os deputados, os senadores e, com certeza, o governo assine essa PEC para a gente poder manter o incentivo, né, o fomento indireto nos estados e municípios. Sim, obrigado, é isso mesmo. Isso é uma das oportunidades, é o que a gente estava falando, que não vai cessar, tenho certeza. E como a ministra está muito empenhada nisso, pode ter certeza que vai ter algum fator de transformação para a gente trazer aqui. Bem, a gente está caminhando para o encerramento? Sim. Temos mais perguntas? Pode fazer, eu só queria fazer um ponto. O secretário Tiago, hoje, à frente da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, pediu desculpas, mas ele estaria aqui comigo, mas ele teve que ir para o Sul acompanhar a ministra e vai retornar amanhã. Então, a gente ia fazer esse evento em parceria aqui para dialogar bastante e até vocês terem a oportunidade de conhecer, né, que ele está chegando agora e tal. Mas fica para uma outra oportunidade. E a ministra Margarete, como sempre, manda um abraço para todos, que se sintam muito acolhidos dentro do Ministério da Cultura e que o Ministério da Cultura que ela tenta sempre fazer de forma gigante para vocês. Se eu não falar, ela vai. Você falou, está registrado. Pronto. Odecir, muito obrigado. Imagina. Uma salva de palmas, por favor. Valeu.